É possível um rico ir para o céu? E aí, o que você acha? Em Mateus 19, Jesus fala bem assim: é mais fácil um camelo passar por o olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, uma pessoa que tem muitas posses aqui na terra, ela vai estar na glória? Ela vai para a eternidade? É possível que esse rico seja salvo? Porque se a gente olhar por essa visão de um camelo passar pelo olho da agulha, pegar uma agulha de costura que só encaixa uma linhazinha, praticamente é impossível, não é difícil, é impossível um camelo passar por ali. E Jesus diz que é a mesma coisa de um rico no reino dos céus. Mas e se eu falar para você que Jesus não está falando de uma agulha de costura? Não, Jesus está falando das portas das cidades. Muitas cidades bíblicas tinham grandes portões na entrada. Você acessava as cidades por portões enormes, por onde passavam muitas pessoas, e carroças, e cavalos, e camelos o dia todo. Aqueles eram os acessos principais das cidades. Mas em um determinado momento, esses portões fechavam. E se chegava alguém, era aberto um pequeno portão que ficava do lado. Só para ficar mais fácil de você entender. Aqui em casa, por exemplo, tenho certeza que você já viu, a gente tem um portão basculante. Um portão que sobe e abaixa no controle quando a gente vai entrar com o carro. Mas quando a gente não vai entrar com o carro, no próprio portão, no corpo do portão, tem um portãozinho menor, que é esse que a gente acessa quando a gente está de a pé, na maioria das vezes. Abrindo o grande só quando a gente vai passar com o carro. Da mesma forma eram esses portões. Na própria folha grande tinha umas portinhas menores para pedestres, para as pessoas passarem a pé. Agora, sabe qual é o nome dessas portas menores? Olho da agulha. E quando alguém chegava nessas cidades e os portões estavam fechados, ele estava com um camelo e queria acessar essa cidade, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que esvaziar o camelo. Ele tinha que tirar tudo que tinha no camelo, tinha que tirar todo o fardo, tudo aquilo que estava carregando no camelo, pôr no chão, abaixar a cabeça do camelo e passar. E muitas das vezes o camelo ainda precisava dobrar os seus joelhos para poder passar por essas portas. Então agora, entendendo que Jesus não estava falando de uma agulha de costura, mas que ele estava falando de uma pequena porta, que era algo comum para eles, dá para entender também que Jesus não está dizendo que é impossível que um rico entre no reino de Deus. Não, né? Jesus está dizendo que é a mesma coisa pro pobre e pro rico, que é necessário tirar o peso do nosso coração, que é necessário nos despojarmos na presença dele, dobrarmos o nosso joelho e reconhecermos que ele é o único caminho que nos leva ao reino de Deus. Um pouco antes de Jesus mencionar o camelo e o olho da agulha, no versículo 16, você vai ver o jovem rico, um jovem de muitas posses, um jovem abastado, que chega para Jesus e ele pergunta para Jesus como que ele pode ter o reino dos céus, como que ele pode ter a vida eterna. E aí ele fala para Jesus que ele cumpre todos os mandamentos, que ele faz tudo certinho, tudo direitinho. Ele é aquela pessoa que você olha para ele e fala assim: ó, que homem de Deus. Aí Jesus, olhando para ele, porque Jesus sempre sabe o que está no nosso coração, Jesus olhando para ele fala: agora só te falta uma coisa, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres e aí me segue. A Bíblia fala que esse jovem se entristeceu, abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Jesus pediu para ele isso porque Jesus queria que ele vivesse na pobreza? Não. Mas Jesus sabia que aquilo, a riqueza e os bens materiais dele, eram o primeiro no coração dele. E que ele tinha isso acima do que ele valorizava uma vida com Cristo. Aí eu te pergunto uma coisa, irmão. Esse negócio bacana que você tem aí, isso que você tanto gosta, que custa tanto dinheiro às vezes, se Jesus dissesse para você: vende, dá aos pobres e me segue, você faria isso? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Vigia, crente, e que o Papai do Céu te abençoe sempre.